Vocês conhecem o agente da Polícia Federal de codinome Barba? Eu falei que eu ia fazer isso, discutir esse livro de Romeu Tuma Júnior, da responsável pela Polícia Federal, né, logo depois que da saída do seu pai, daquele órgão, né, da PF. Então, nesse livro aqui, Assassinato de Reputações, ele é entrevistado pelo jornalista Cláudio Tognoli, né? E aí ele abre o jogo total sobre Lula, né? E vocês vão descobrir os motivos aqui. Ó, ele já fala logo na nota introdutória, né? Que havia um clamor nas ruas, né? Isso aí é de a segunda edição desse livro de 2016, né? Então, olha o que que ele já fala aqui de cara, ó. Os jovens e adolescentes de hoje, entre 15 e 25 anos, são as crianças cujos pais ouviram há 10 anos. O mercador de ilusões. Adivinha quem que é? O Lulinha, falando alto dos caminhões, né? Que a esperança vencera o medo, né? São as gerações que, ao fim e ao cabo, sem esperança e com medo, receberam a conta do mensalão. Tá? Já no início do seu primeiro governo, segundo ano, né, o Lula já estabelecia o mensalão para começar a juntar dinheiro para ajudar os países irmãos da América, né? Então, olha só o que ele fala na nota introdutória. Acabou a época do amém. Bolsa Família, IPI do carro reduzido, empréstimos milionários do BNDES degeneraram em nada, né? E ainda saiu gente dizendo, né, que no tempo do Lula comia picanha, né? É um mercador de ilusões mesmo, né? Então, ele fala que, ó, essas medidas já são incapazes de comprar o silêncio e inquietante conformismo de quem sempre compraram nessa ordem. Pobres, nova classe média e empresários, tá? Naqueles anos conturbados, eles já não estavam mais satisfeitos, porque viram que Lula governava para o caos, para o partido PT, né? Olha só o que fala aqui, ó. O PT estava acostumado a governar para quem votava nele, fosse na expectativa das sinecuras do aparelho estatal, ou seja, favores, fosse na qualquer esperança alimentada sempre pelo, pelos que se comprazem a ouvir promessas da boca para fora. Tá? Então, o principal é isso aqui, ó, expectativa dos favores do aparelho estatal. Tá? Já era chamado, né, o petismo era chamado de lulopetismo, tá certo? Lulopetismo, tá bom? Então, esse livro aqui nós vamos comentar ele bastante, tá? Para vocês verem qual que era a natureza, né, desse escroque chamado Lula, que nunca deveria ter governado nada. Então vejam, já no capítulo 1, que ele chama de páginas em branco, ele já, vocês podem ler tudo, eu vou botar o link para o PDF, um dos links do PDF. Quem não conseguir, me pede que eu mando o PDF, tá? Olha aqui, olha quem que era Lula, ó, e é o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, melhor informante que meu pai Romeu Tuma dispôs no DOPS. Ele agia como agente duplo, né? Uma parte agradando trabalhadores e a outra informando a Polícia Federal de qualquer atitude pesada que o pessoal do PT fosse fazer, tá? Ele também trabalhou muito para a Auto Latina, né? Vocês diriam, ah, ele era líder sindical e tal. Não, ele já programava as greves para aumentar o preço dos carros
a pedido dos empresários. Tá? Ele era um joguete, ele jogava para todos os lados e continua fazendo isso. Tá? Continua fazendo isso por poder e por dinheiro. Tá? E olha o que ele fala aqui, ó. Também, o Romeu Tuma Júnior. Para se entender a dinâmica do poder do PT, você tem que se debruçar um pouquinho sobre a figura do pai dele, o Tumão. Quando ele assumiu a diretoria geral do DOPS, dizem, o órgão de repressão da época, né? Procurou democratizar a instituição que exercia as funções da Polícia Federal por um convênio. A Polícia Federal naquela época era absolutamente assim, não valia nada, né? Quem exercia o poder era o DOPS. Então, se vocês quiserem entender aquela época, né, entender esse criminoso chamado Lula, vocês não devem deixar de de ler esse livro aqui. Nós ainda temos muito que comentar a respeito desse livro e vamos fazendo em doses homeopáticas, tá? Então, muito obrigado por sua atenção e paciência.